Oi, tudo bem? Hoje a gente vai começar a ver como acessar banco de dados com o Node.js. Uma aplicação CRUD é uma aplicação que tem acesso ao banco de dados e pode fazer algumas operações básicas no banco de dados. Por exemplo, o C é de create, tá? Ou criar, inserir conteúdos em um banco de dados. E vocês provavelmente já conhecem essa linha abaixo aí, insert into client values, né? Fulano, né? Onde a gente vai ter aqui cliente, a tabela, e os valores, né, que seria aqui no caso o nome e um código aqui para inserir nessa tabela. O R, né, do CRUD seria de retrieve ou né, recuperar ou ler, né, retrieve ou read. E a gente tem um comando básico aqui que é o select, né, select asterisco from client, né, que retorna todos os registros da tabela cliente. O update seria atualizar os dados, né? Esse comando SQL, tá? Esse script SQL aqui, update cliente set nome Beltrano where ID igual a 1, né? Então ele vai buscar no banco de dados, na tabela cliente, um registro que tenha o ID igual a 1 e vai substituir o que tiver dentro da linha, dentro do campo nome por Beltrano, tá? E o delete é o apagar, né? Deletar um registro. Então, delete from cliente where ID igual a 1. Então, ele vai buscar no banco de dados, na tabela cliente, um registro com ID igual a 1 e vai deletar. Então, como exemplo, a gente vai construir uma aplicação que utiliza registros de banco de dados, que a gente vai chamar ela, por enquanto, de controle de acervo. Tá? Essa aplicação tem alguns requisitos. Tá? Então, a gente vai precisar que essa aplicação registre cadastro de objetos, né, de forma bastante genérica, né? A gente pode registrar livros, DVDs, equipamentos, componentes, seja lá o que for. Então vão ser registros bastante genéricos, né? A gente pode criar campos como nome, descrição, tipo, enfim, objetos de uma maneira geral, tá? A gente vai precisar cadastrar pessoas, então a gente vai registrar endereço, contatos, enfim, dados básicos sobre uma pessoa, tá? Né? Como localizar ou encontrar uma pessoa, o mínimo seria isso. Buscar por objetos cadastrados, emprestar objetos cadastrados para pessoas, né? Fazer uma relação entre objeto e pessoa, que seria o empréstimo. Verificar objetos emprestados, né? Tipo, buscar no banco de dados todos os objetos que têm um relacionamento de empréstimo ativo, né? Que está com outra pessoa. E alterar cadastros dos objetos e pessoas, fazer o update e deletar registros também, se for o caso, se for necessário. Tá? Então essa vai ser a nossa aplicação, exemplo de aplicação. E aqui a gente pode ver, ó, que essas operações a gente pode organizar aqui como CRUD. As partes de cadastro a gente pode dizer que são o C do CRUD, né, o Create. A parte de busca e relatórios, né, recuperar informações de um banco de dados vai ser o nosso R de retrieve, né? Recuperar essas informações, fazer uma busca por um objeto cadastrado, você vai buscar no banco de dados. Emprestar um objeto para uma pessoa, que talvez tenha uma rotina de buscar a pessoa, por isso está aqui no R, tá? Verificar objetos emprestados, então vamos fazer uma busca no banco de dados por objetos que têm um relacionamento com pessoas, então recuperar informações. E aqui o U de update seria para a gente alterar os cadastros, né? Uma pessoa mudou de contato, mudou de endereço, atualiza o cadastro da pessoa. Um objeto lá, sei lá, ganhou um arranhão, quebrou alguma parte. Então, talvez a gente coloque um campo observações e esse objeto pode ser colocado essas observações sobre esse objeto, tá? Ou, por exemplo, o objeto são duas partes. Vamos supor que eu vou emprestar um Arduino, né, um kit Arduino. Então tem um conjunto de objetos dentro desse kit, né? Por exemplo, o Arduino eu emprestaria com uma placa e com o cabo. Então, se eu emprestar sem o cabo, eu colocaria uma observação, objeto sem o cabo, ou coisa do tipo, tá? E aqui no D, delete, né, para apagar os registros. Inicialmente eu imaginei essa aplicação com algumas telas aqui, né? Então o diagrama aqui de casos de uso, ele serve para a gente registrar, né, ou para a gente planejar as telas que o usuário teria contato, né, onde o que ele ia ver.
o que que o usuário vai ver, o que que ele vai usar. Então a gente tem, por exemplo, aqui a primeira tela seria de cadastro de pessoas, e essa tela permite a gente também atualizar uma pessoa, né, um registro de uma pessoa, porque na verdade o formulário de cadastrar vai ser o mesmo de atualizar, só que esse formulário já volta preenchido quando a gente vem atualizar, para a gente apenas alterar o que for necessário. Cadastro de objeto, a mesma coisa, né? A gente vai ter lá um formulário, e esse formulário vai ter as informações sobre cada um desses objetos, e a gente pode utilizar o mesmo objeto para atualizar um objeto, atualizar um cadastro de um objeto. E aqui a tela principal seria essa, né? De listar os objetos. Uma tela onde a gente vai ter acesso a todos os objetos cadastrados em uma lista. E dentro dessa tela a gente vai ter a opção de fazer o empréstimo, né? De realizar o empréstimo. Então, selecionando um objeto de uma lista ou fazendo uma busca por esse objeto, a gente teria a opção aqui de fazer o empréstimo ou mesmo a devolução, tá? Então, fazendo o empréstimo do objeto, a gente buscaria por uma pessoa para realizar o relacionamento, né? Então, vamos supor que tem a lista, eu clico no objeto, clico num botão emprestar, seria esse aqui, e esse botão emprestar vai me levar para uma busca de pessoas, né? Porque eu vou relacionar um objeto com uma pessoa fazendo o empréstimo. Tá? Então, selecionando aqui essa pessoa, ele iria automaticamente aqui para o cadastro dessa pessoa para verificar se os dados estão atualizados, beleza? Tá? Se eu, vamos supor, eu vou emprestar um objeto para alguém, eu tenho que ter pelo menos o telefone dessa pessoa atualizado, né? Então, o caminho óbvio seria esse. Tá? E um botão aqui para devolver objeto, que pode estar nessa lista aqui ou pode ser uma parte separada, né? Para você recuperar uma lista de objetos emprestados e selecionar dessa lista para devolução. Isso aqui ainda não está, digamos, definitivo. A gente pode fazer alterações nesse nosso caso de uso aqui, né? Nesse nosso planejamento ao longo do desenvolvimento desse projeto, tá? E para a gente construir esse nosso projeto aqui, a gente vai utilizar essas tecnologias, tá? O Node.js, que a gente já está estudando, o Express, que a gente já começou a estudar também, o EJS, que também já estudamos, o Bootstrap aqui é um opcional, talvez a gente utilize o Bootstrap, a gente pode escolher uma outra tecnologia para isso. No caso aqui, o Bootstrap é apenas para a gente ganhar tempo com a aparência das páginas. Ele tem um conjunto de seletores aqui de classes para o CSS e também para o JavaScript. Então a gente pode ou não utilizar o Bootstrap, provavelmente sim. O banco de dados a gente vai utilizar o MySQL, porque vocês já estudaram o MySQL, tá? E para ter acesso ao banco de dados pelo Node.js, a gente poderia utilizar, né, um drive específico para MySQL ou, no caso, a gente vai utilizar o Sequelize, porque ele é bastante flexível. Vamos entender, né? O Sequelize, ele é um mapeador objeto relacional, tá? Um ORM. E, no caso, ele é feito para rodar no Node, utilizando a ideia das promises, né? Então, toda operação que o Sequelize vai realizar em um banco de dados, né, é uma ação assíncrona, né? Então, sendo uma ação assíncrona, ela vai ter que utilizar de um recurso para isso, né? No caso, as promises são um dos recursos principais para operações assíncronas no Node.js, como a gente já estudou, tá? Então, o Sequelize, né, ele utiliza as promises aí para realizar essas tarefas, né? E ele é compatível com esses bancos de dados aqui, né, com esses SGBDs, Postgres, SQL, o MySQL, MariaDB, SQLite, Microsoft SQL Server, tá? Então, quando eu falei que ele é flexível, é por conta disso, né? Você pode fazer a sua aplicação e substituir o banco de dados de acordo com a necessidade, tá? Se você tem afinidade com MySQL ou com MariaDB, você vai optar por um dos dois. Se você prefere utilizar PostgreSQL ou SQLite, então você vai mexer minimamente na aplicação, tá? Porque o Sequelize vai permitir que a gente altere de banco de dados sem alterar tanto assim a nossa aplicação. Se a gente pode fazer isso aqui, ligar o Node.js direto no MySQL, sim,
a gente vai precisar instalar um driver aqui, que é o módulo externo também, né? Então vai ficar um driver entre o Node.js aqui e o MySQL, assim como o SQLite e Postgre. Só que o Sequelize, ele permite a gente fazer isso aqui sem alterar a aplicação, tá? O máximo que a gente vai fazer é mudar aqui os dados de conexão com o banco de dados e o resto vai ficar exatamente a mesma coisa, tá? Então, ele permite a gente fazer esse tipo de flexibilização, né? Usar um banco de dados ou outro. Bom, nesse código aqui a gente tem uma conexão, né? A criação aqui de uma conexão e de uma tabela, que é o que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Então, depois que a gente instalar o Sequelize no nosso projeto, utilizando lá o npm install, que a gente vai ver na prática na próxima aula, né? Então, instalamos o Sequelize e a gente vai chamar essa linha aqui, ó. A gente vai fazer o require do Sequelize para um objeto aqui, tá? E desse aqui a gente pode criar objetos de conexões com banco de dados. Nessa linha aqui, connection, a gente está criando um objeto conexão, né? Usando aqui o new Sequelize. E esses parâmetros aqui que a gente está informando para esse construtor são o nome do banco de dados, o usuário do banco de dados e a senha do banco de dados. E o quarto parâmetro aqui a gente está informando qual é o servidor, né, o local do servidor na rede. Por enquanto a gente vai usar localhost, mas quando for um servidor online, por exemplo, a gente vai ter que mudar isso aqui, tá? E esse dialect aqui a gente vai informar o banco de dados que a gente está utilizando, que a gente vai conectar. Se a gente for utilizar o Postgres, o dialect aqui vai ser Postgres, tá? Ok? E tem tudo isso lá no site do Sequelize, lá na documentação. Então, a gente criou aqui a conexão com o banco de dados. E agora, com essa conexão aqui, né, que é essa mesma aqui, ó, a gente vai criar uma tabela no banco de dados. Tá? Então, a gente vai criar a tabela pessoa. E a gente faz assim, connection define pessoa, o nome da tabela do jeito que vai ficar gravado no banco de dados. E aqui a gente vai colocar os campos, tá? Ó, vai ter um campo nome do tipo string, né? Sequelize.string. E ele não vai ser nulo, né? String não nulo. E a gente vai ter outro campo aqui, endereço, que também vai ser uma string e não nulo, beleza? Então é só uma tabelinha com nome e endereço, tudo string. Aí o que acontece? A gente não vai escrever sequer uma linha de SQL aqui, por quê? O Sequelize vai fazer isso para a gente. A gente vai apenas chamar aqui os métodos que foram definidos lá na classe Sequelize, que a gente importou aqui, tá? E manipular os dados dessa forma, apenas utilizando aqui JSON, tá? Como a gente vai ver nas próximas aulas. E no caso aqui, ó, tabela pessoa, desculpa, aqui é um P maiúsculo, tá? Tem um errinho aqui. Pessoa.sync vai fazer o quê? Vai criar essa tabela aqui toda vez que o programa executar e fizer a conexão com o banco de dados, ele vai criar uma nova, vai criar a tabela pessoa, tá? No caso, a gente vai, não necessariamente precisa usar essa linha sempre, tá? É apenas para criar dentro do banco de dados. Se a tabela não existir, ele cria, né? A gente pode criar um mecanismo para validar se há ou não essa tabela no banco, não havendo aí sim a gente criar, tá? Por hoje é isso, até a próxima.